A todos que se disponibilizaram de estar conosco, muito obrigado. Quero, antes de mais nada, agradecer por tudo que vocês fizeram até aqui. Se hoje o nosso partido, o PL, se tornou o maior partido do Brasil, agradecemos primeiro a Deus e, consequentemente, isso, as pessoas, assim como vocês, de forma voluntária, de forma gratuita, de forma que, acreditando de verdade no Brasil melhor, transformou o Partido Liberal no maior partido do Brasil, acreditando na pessoa do nosso presidente, Jair Bolsonaro, que a gente sabe, todos nós aqui comungamos da mesma opinião, de que nunca ninguém se levantou assim de forma como essa pessoa tem carne e osso, para poder brigar contra tudo, contra todos, contra um sistema. Essa é a verdade. E muita gente lá atrás nem acreditava que, se fosse possível, a gente conseguir colocar uma pessoa sem recurso financeiro, que não comprasse o voto, que não comprasse apoio, para poder chegar até lá. Mas quem fez isso, de verdade, não foi a classe política. Nós sabemos que foi a população que se transformou em verdadeiros cabos eleitorais e que viu na pessoa, que veio na pessoa do Bolsonaro, muitas das vezes falando aquilo que muitas das vezes nós até gostaríamos de falar, mas a gente, uns tem coragem de falar até mais, mas na grande maioria a gente se sentiu sempre representado pelas palavras dele. Veio a rede social e possibilitou assim que as vozes dos patriotas chegassem em todos os lugares do nosso Brasil. E isso eu quero agradecer a vocês, porque se não fosse vocês, eu tenho certeza que isso não aconteceria, população. Mas, gente, a gente está sonhando aqui em 2026, todos nós queremos ver de volta à direita no poder, no maior poder eletivo do executivo do nosso país. A gente tem um sonho, tenho certeza que nenhum de nós aqui, independente do que vai acontecer com o partido, com o PL, em Nova Iguaçu e qualquer outro município do nosso Brasil, a gente vai estar sempre com esse sonho e em 2026 todos nós estaremos muito fortes para poder contribuir com o nosso presidente Bolsonaro, que, se Deus quiser, vai estar com a sua situação resolvida, mas se eles pensam também que, se não resolverem a situação dele, que o movimento vai morrer, esquece. A direita, embora ela seja uma coisa nova, todos sabem que muitas das vezes a gente acreditou na direita, a gente via a direita como o Geraldo Alckmin, como o Fernando Henrique, como o Aécio Neves, e o presidente mostrou para a gente o que é verdadeiramente ser de direita, e tanto ele está certo que quem nós achávamos que era a direita do nosso país, hoje faz parte da vice-presidência da República, com toda a sua cúpula, que era do PSDB, e hoje eles fazem parte da vice-presidência da extrema esquerda do nosso país. Só que, gente, para que a gente consiga chegar em 2026, nós temos um caminho, nós temos uma parada antes, que todos vocês aí estão vendo que estão cheios de gás para poder fazer, que são as eleições do ano que vem. São as eleições de 2024, são as eleições municipais, onde a gente vai tratar das câmaras legislativas municipais, onde a gente vai tratar do poder executivo das cidades. São 5 mil e poucas cidades. Hoje o nosso partido está de frente de quase 400 prefeituras do Brasil inteiro. A meta, assim como no Congresso Nacional, nós temos 20% de quase 100 deputados, 99 se não estou agora. Nós precisamos chegar nesse resultado também à frente das prefeituras e precisamos chegar à frente desse resultado também nas câmaras legislativas. Precisamos ter 20% das câmaras legislativas, precisamos ter 20% do Poder Executivo. Isso aí, se a gente conseguir atingir o nosso objetivo, a gente não vai estar construindo a base. A base ela já existe, a gente vai estar fortalecendo a nossa base. Hoje a gente sabe que eu, pelo menos, não conheço nenhum vereador de mandato hoje na cidade que se diga bolsonarista. Não estou aqui falando mal das pessoas, mas a gente está falando um fato. Hoje a gente vê que não existe na Câmara Legislativa Municipal alguém que fale assim: não, eu sou Bolsonaro, eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a liberdade da economia, eu sou conservador dos costumes, o meu alicerce é Deus, pátria, família e liberdade.
e a gente sabe que hoje não tem essa pessoa, porém nós sabemos que mais de 60% dessa cidade, aqui, cidade em qual eu nasci, são de pessoas que são conservadoras, pessoas que defendem a família, pessoas que... Eu nasci em Nova Iguaçu, fiquei até uma parte, até meus 11 anos de idade, morando aqui na cidade. Minha mãe, a gente saiu daqui da cidade, mas a gente nunca deixou de frequentar, a gente nunca deixou de tentar ajudar a cidade de alguma forma. Quem não conhece a gente assim, eu sou sobrinho do Jânio, do Jorge, que é do Nova Iguaçu Futebol Clube, que tem um trabalho ali, que é um trabalho também social, que dá oportunidade para as crianças. Muitas das vezes as pessoas saem dali, não saem como um jogador profissional, mas saem como homem, saem com uma educação construída ali junto ao clube. Então, gente, é muito importante essa nossa união, é muito importante a gente estar junto, é muito importante, de antemão, o nosso partido aqui ter uma construção de uma nominata muito forte e de pessoas que de verdade defendam a bandeira do presidente. Não adianta a gente ter, mesmo que, não estou dizendo que é o caso, mesmo que a gente chegue lá na frente e a gente fale assim, poxa, a gente não conseguiu fazer vereador, que eu não acredito. Pelo contrário, eu acho que a gente está para fazer uma grande bancada pelo nosso partido, mas eu prefiro muitas das vezes perder a eleição em pé do que ganhar de joelho. Tá? Então, hoje eu acho que é um pontapé inicial, acho que o deputado Luiz Lima também já esteve aqui conversando com a turma. Eu acho que o maior número de deputados que a gente puder aí juntar, eu acho que é bacana. Dizer que o partido, embora exista uma planilha, bota lá o nosso nome, bota o nome do deputado federal Hélio Negão, bota o nome do senador Flávio Bolsonaro, mas eu vim aqui para dizer que o partido não é do Anderson. Eu vim aqui para dizer que o partido não é do Flávio, que o partido não é do Hélio. Na verdade, o partido ele é de vocês. São das pessoas que conseguiram fazer o PL se transformar no que ele é. O que a gente vai precisar é ser organizado. Tá? O que a gente vai precisar é ter uma organização. A informação que eu tenho é que a Câmara de Vereadores, de verdade, ela vai aumentar o número de vereadores. A informação que eu tive hoje é que existe um movimento dentro da Câmara dos próprios vereadores em transformar em 23 o número de vereadores. Isso aí possibilitaria nós termos aí 24 candidatos a vereador pelo nosso partido. Desses 24 candidatos a vereadores, se eu não me engano, 8 vereadores, 8 meninas, 16 homens. E eu acho que nesse momento, até para a gente pensar em ficar viajando, até inviabilizar por qualquer outra coisa, a gente tem que ter um grupo forte. E é para isso que eu estou aqui, para me disponibilizar, ajudar vocês a estar junto com vocês, para que a gente possa fazer isso junto, para que a gente possa fazer movimentos partidários na cidade, para que a gente possa, quem sabe, criar de repente uma adesivo do partido. Eu acho que a política nossa é uma política de movimento, ela é uma política, hoje talvez diversas pessoas gostariam de estar aqui, mas estão retornando para a sua residência. A gente sabe que a cidade hoje ela não comporta empregar todas as pessoas que existem aqui dentro, portanto, existem muitas pessoas que trabalham fora do município. Eu mesmo, durante as 2 campanhas que eu fiz para deputado, muitas das vezes eu saía de manhã cedo, mas quando eu chegava essa hora da noite, era a hora que eu conseguia me comunicar com o maior número de pessoas, que era o horário que estava no rush, era o horário que estava no trânsito, e a gente acabava conseguindo levar o nosso nome para lugares que nunca iria se não fosse a bandeira que a gente defende, se não fosse o nosso presidente. Então, isso aqui é só uma introdução inicial, mas, na verdade, mais do que falar, eu vim aqui para a gente tentar, de forma ordeira, a gente conseguir, eu quero conseguir entender a cabeça das pessoas que estão aqui, que gostariam de falar. Estou à disposição, se a gente tiver que sair daqui 2 horas da manhã, não tem problema. Tá? Então, eu quero, assim, entender, eu quero saber o que cada um pensa. Lembrando que eu fiz até um comentário ali. Eu tenho uma vergonha muito grande na minha vida de um dia ter sido candidato a vereador por um partido de esquerda. Eu carrego essa vergonha
no meu coração, embora eu não tenha tido a oportunidade de escolher sigla partidária. Ali naquele momento eu estava buscando uma oportunidade de verdade de me eleger. Eu nunca tinha pensado em ser candidato. Minha mãe seria candidata em 2016. E a oportunidade que me foi dada na época, o prefeito, na ocasião, tinha o compromisso de dar uma vaga no partido da minha mãe, mas esse mesmo compromisso não foi estendido a mim. E acabou que eu busquei um caminho onde a gente precisasse de menos votos para se eleger, mas quem me conhece sabe sabe da minha linha, sabe que eu sou um lutador dentro desse país, muito antes de estar na política. Eu sou um gerador de empregos também. A minha política que eu faço não é uma política de profissão, mas assim, como é que eu vou dizer para vocês? A vida é como se fosse uma estrada, né? E às vezes a gente vem andando no carro, passa uma coisa na sua frente, você precisa dar uma freada e a gente marca ali aquele asfalto, pode botar asfalto em cima, 1, 2, 3, 4, 5 capas de asfalto ali, mas que daqui a 10 anos, se a gente abrir um buraco ali, a gente vai ver aquela freada. Então, eu estou dando uma satisfação para vocês de uma marca que eu acho que é ruim para mim, mas que foi uma oportunidade que me foi dada para poder disputar a eleição na ocasião. Depois disso, Deus ele é tão bom que ele não me contemplou naquela vitória. Talvez se eu tivesse ganho em 2016, hoje a gente não estaria aqui. Eu não estaria, deputado estadual aí pelo nosso segundo mandato. Muitas pessoas colocaram em dúvida até o nosso primeiro mandato, mas eu acho que a gente passou no crivo da população, porque nós fomos eleitos na primeira vez com 40 mil votos, sem comprar um voto, sem dar R$50 para ninguém, e na segunda vez nós fomos eleitos com 52 mil votos. Da mesma forma, sem comprar um voto, sem dar R$1 para ninguém. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente precisa ter inteligência para trabalhar agora. Vocês vão ver uma pessoa que era da esquerda se transformar em direita. Isso aí vocês vão ver. Quantas pessoas vocês já devem ter escutado que um dia votaram nesse bandido safado que está aí com o presidente da República e que se arrependeram e carregaram a bandeira do Bolsonaro? Quantos? A gente tem vários. A gente tem uma confissão do nosso próprio presidente que em 2002 ele acreditou e votou. Depois que veio a história do mensalão, ele não votou mais. Então, o que eu quero dizer? A gente precisa ter muita inteligência para que a gente possa, cada vez mais, a gente ver as pessoas que hoje votam na esquerda, nós trazemos ele para o nosso lado. Nós temos a verdade que ela está do nosso lado. Agora, eu tenho absoluta certeza que vocês não vão ver uma pessoa que é de direita, que tem Deus no coração, que zela pela sua família, do nosso lado aqui, pular para o lado de lá. Mas o que vai fazer nós trazermos cada vez mais pessoas para cá vai ser a gente ficar firme, sustentado na nossa verdade, na verdade, mas ao mesmo tempo a gente ter a habilidade política, sim, para nós trazermos cada vez mais o número de pessoas do lado de cá. Eu sei que a gente fica muito falando em ter uma candidatura própria no município de Nova Iguaçu, mas o que a gente precisa é ouvir a direção daquilo que a gente acredita. Se for pela vontade do presidente Bolsonaro e se ele achar que para chegarmos no caminho de 2026 a gente precisa ter uma candidatura própria, ok, a gente está aqui, eu estou aqui para respeitá-lo e para fazer aquilo que ele disser que nós temos que fazer. Mas se ele também disser diferente disso, eu estou aqui para entender ele e eu tenho certeza que ele terá um motivo caso ele oriente que seja dessa forma. Agora, uma coisa que a gente não pode abrir mão aqui é de fazer, dentro das 24 cadeiras, das 23 cadeiras que vão ter nessa cidade aqui, eu tenho certeza que se a gente montar um grupo bem forte, a gente consegue fazer de 2 a 3 vereadores. Eu tenho absoluta certeza disso. Eu tenho absoluta certeza disso. Entendeu? A gente dando oportunidade para as pessoas de disputarem uma eleição de forma igualitária, a gente não trazer ninguém que seja tão grande ao ponto de usar a nossa bandeira e de repente usar uma estrutura econômica e fazer uma disputa que seja desigual com a gente, mas na bandeira daquilo que nós defendemos.
eu tenho certeza que a gente tem condições de crescer o nosso partido aqui, que por sinal, eu não sei nem se a gente tem vereador hoje no PL, na Câmara Municipal. Nem Caxias passadas, só Deus queira. Então, pois é. Então, gente, eu queria aí enviar a palavra aí, a gente tentar fazer, tentar responder algumas perguntas, mas dizer que a partir de hoje, não só eu, mas como todos os deputados do nosso partido que queiram participar desse projeto junto com vocês, eu não tenho dificuldade nenhuma de convidá-los. Como eu disse no início, o partido não é meu. O partido não é meu, eu não vou tomar todas as decisões sozinho. E uma coisa muito importante, política não se faz sozinho, política se faz com grupo. E, na verdade, vocês são mais importantes hoje dentro do partido do que o próprio deputado lá nacional. Entendeu, gente? Entendeu? Como é que nós vamos fazer isso com esse voto dessas urnas eletrônicas? Porque nós sabemos que esse voto aí não sai. Eu vim descobrir agora que eu nunca votei. Nunca votei. E os votos já tinha aqueles candidatos que estavam determinados. Aqueles que eles sabiam que vinha ganhar mesmo, tinham que botar para ganhar. Mas aqueles que estavam para subir, enterra eles e passa pelo outro lado. Então a gente tem que batalhar também para que esse voto tenha voto impresso. Olha só, eu sei, o senhor tem total razão. A maioria do nosso país também quer dessa forma que o senhor está dizendo. Mas aí eu vou responder a pergunta do senhor, tá? Uma outra pergunta. Tá? Foi no ano de 2000, faltando um ano para as últimas eleições, houve uma certa militância dentro do Congresso que, através da lei, derrubou essa oportunidade. Mas eu quero te dizer o seguinte: enquanto isso não acontece, o que a gente faz? Vamos ficar sentados dentro de casa? Vamos lutar. Agora vamos lutar também com essa bandeira do voto impresso. Essa bandeira a gente tem o direito de fazer isso, de defender aquilo que a gente acredita. Mas o que a gente não pode nesse momento é a gente esmorecer por conta disso. A gente precisa continuar o projeto, a gente precisa organizar, e esse projeto já foi ganho. Nós ganhamos o direito do voto impresso, mas eles derrubaram. Eles derrubaram, pois é. Mas volto a te falar, hoje, a gente com o presidente Bolsonaro sentado lá, infelizmente a gente não conseguiu. Hoje, talvez, com ele estando fora de lá, seja ainda um pouco mais difícil de nós conseguirmos. O senhor concorda? Então, o que a gente não pode fazer agora é parar. Agora também não adianta, como nós fizemos, botar um presidente lá, nós tínhamos no Congresso, todo contra ele, o STF, todo contra ele, o TSE, todo contra ele. Nós só tínhamos o pessoal aqui embaixo e ele lá em cima. E tudo que ele ia fazer era embarcado. Tudo. A gente tem que também fazer uma Câmara de Deputados que pelo menos ela não é aquele deputado que entre para lá e pouco tempo depois seja comprado, porque nós estamos vendo isso aí. Deputados que a gente acreditamos nele, votando nele, que foi o presidente botou ele lá e ele votando nas coisas de todo o Brasil. Nós estamos vendo agora. Inclusive, nós temos 99 deputados eleitos, 79 votou de acordo com o que a população queria e 20 não votaram. Eu não sei se o senhor já viu a gente fazendo campanha, eu uso um jogo que fala que a nossa arma é não vota. Eu sou da seguinte opinião: votou no Anderson, o Anderson não fez nada, vai votar ele de novo para quê? Agora, por que as pessoas insistem em de repente colocar esses figurões aí, que nunca são firmes no propósito, durante a campanha falam uma coisa, e quando durante a campanha falam uma coisa, no mandato fazem outra, e por que quando vem o candidato de novo, as pessoas ainda voltam essas pessoas? Será que a gente não pode aproveitar essa oportunidade desse ano, a parte que a gente ainda tem, a gente fazer uma ideia que surgiu até através do que o senhor está dizendo, a gente fazer uma conscientização com a população? Isso aí. Eu acho que esse é um trabalho que a gente pode fazer. Eu acho que isso é um trabalho que nós podemos fazer. Mandando para lá, fazendo o Congresso a quantidade de pessoas que querem o voto impresso. Talvez um dia eles aceitem. Com certeza. Uma das leis que o Bolsonaro aprovou durante os 28 anos dele, no mandato como deputado, foi isso. Mas eles alegaram que não tinha verba para fazer e não fizeram. Boa noite, deputado. Tudo bom? O senhor Aragão, da bancada militar. Nós somos 2 meses, acampado no CML.
Só não fomos para o Brasil, porque a gente tinha dias não estaria fazendo lá. Agora, deputado, a gente está preocupado realmente com esse projeto. Temos uma dificuldade violenta. Japeri hoje é um município comandado pela esquerda, liderado pelo coordenador André Siriano, lá já regimentou, pegou duas lideranças, colocaram junto dentro do PT, saiu inclusive do PDT. E estamos lá com a liderança conservador, de direita, fuzileiro naval, doutor Washington. Estamos congregando os conservadores, lutando. Agora, temos uma dificuldade muito grande em conseguir, primeiro, apoio partidário. Segundo, pergunto ao senhor, o nosso líder, Bolsonaro, não abre mão. Agora, entenda bem, a bancada militar, num dado momento, lá em Guarda, nós tínhamos um fuzileiro, suboficial Washington. Fui para lá fazer campanha para ele ter essa eleição, eu estava lá. Nós perdemos. Nós perdemos aquela vez porque faltou a presença do nosso presidente, lá. Se ele tivesse ido lá, o Washington teria ganho. Me parece que correntes contrárias desviou o caminho do nosso presidente, ele foi para outro lugar e não compareceu. Aí eu pergunto para o senhor, hoje nós dependemos muito da força do nosso presidente. Pode ser ele, pode ser o senhor, pode ser um representante dele. Por exemplo, eu posso contar lá em Japeri com a força para apoiar o Washington. Japeri para apoiar o Washington. Mas é outro Washington. Não, outro Washington. Deixa eu falar uma coisa. Mas eu quero saber Deixa eu falar uma coisa para o senhor poder entender. Tem muita gente, a gente vê a vontade de melhorar o local que mora, a vontade de melhorar o município que mora. E a gente vê assim que tem muitas pessoas que depositam justamente essa confiança assim como o senhor. Se a gente, eu vou ser bem sincero para você, tá? Se a gente acha que a gente vai montar um grupo aqui, tá? A gente vai montar um grupo aqui, a gente vai montar um grupo lá em Japeri, e vai chegar lá em Japeri, o partido PL vai lançar uma candidatura própria no partido lá. A partir do momento que fizer uma pesquisa, nós teremos lá um candidato, vamos dizer, hipoteticamente aqui, com 45% dos votos, a gente terá um segundo candidato lá com 20% dos votos, e nós teremos a chapa do PL, tá? A chapa do PL, que é aqui o que nós estamos falando, e que sai uma pesquisa, ele tenha 5% dos votos. O senhor acha que o presidente, não é o Bolsonaro, não estou falando, o senhor acha que o Bolsonaro, ele vai, a partir do momento que a população que conhece os candidatos, que não conseguem ver que naquele candidato uma via como se fosse um Bolsonaro, a população já está dizendo que não vê, que não enxerga. Como é que o presidente ele vai sair de onde ele está para ir a Japeri para justamente lutar por uma pessoa que a própria população enxerga que ele não tem essa viabilidade? Essa pesquisa da ele numa situação excedente. Olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai sair da zona de conforto dele e vai ser no palco. Eu não tenho dúvida disso. Agora, claro que eu também fui candidato a deputado estadual e tudo o que eu queria era que o Bolsonaro parasse do meu lado aqui e falasse assim: olha, esse aqui é o deputado Anderson Moraes, meu candidato à reeleição, é o meu candidato a deputado estadual, o número dele é 22120, eu gostaria que vocês votassem nele. Você acha que isso ia dar voto? Muito. Mas, deputado, se ele falasse que eu era o candidato dele... Sabe qual é o problema? Sabe o problema? É que às vezes a gente está na luta, está com a bandeira, está com aquela força, e aí o partido, por exemplo, vai e apoia alguém. Eu sinceramente, eu não sei com quem o partido está lá. Quem foi o deputado mais bem votado do PL lá em Japeri? Na minha opinião, o PL estava com o vice hoje, só que não é mais comigo, que é o Januário. Tá, eu preciso perguntar ao partido, eu nunca vi... Não, eles estão querendo deixar na mão do Thiago Careca. O Thiago Careca é o vereador, mas já fizeram uma reunião para levar o partido para ele. O senhor está bastante com o Bonifácio? É que uma reunião para vamos tentar ajudar. Vamos tentar ajudar. Está com o deputado lá, ele foi o deputado mais bem votado lá? Quem? Ele deve lançar, então. Roxo, não conseguiu, aí
O Otileu teve lá. Quem apoiou ele foi o Januário. O deputado Otileu Cruz, quem apoiou ele foi o Januário. Então, vamos entender com quem está o partido lá. Vamos entender. Jalmir, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não sei se está sendo sobre o microfone. Não, não está. Usa você aqui, Bruno. Boa noite, meu nome é Jalmir. Algumas pessoas já me conhecem pela internet, outras eu tive o prazer agora de estar com elas presencialmente. Eu acho que ainda ficou um pouco vago, deputado. É o seguinte: o que é preciso para nós termos um diretório PL que depende de quem? Diretório do PL, a gente está aqui justamente hoje para poder falar sobre, e eu vou levar para o nosso presidente estadual, para o deputado Altineu Couto, a necessidade da gente criar. O PL aqui, ele já existe, a gente só precisa saber o nome de quem está, para a gente poder escolher novas pessoas para estar à frente do partido. São 5 nomes que a gente vai precisar, dentro do grupo, escolher. O partido aqui ele já existe. O PL hoje, ele nasceu como PL na década de 80, em uma determinada época ele virou PR. Todos lembram, inclusive na campanha do hoje do prefeito atual da cidade, que o número do partido dele quando ele foi candidato era 22. Ali era o PR. E depois de uma outra transformação ele voltou a ser chamado de PL. Agora ele passou a se chamar PL, não sei se vocês lembram, inclusive, na sigla do partido, ele era azul, branco e tinha um detalhe vermelho, e que inclusive foi tirado esse detalhe vermelho do partido, passou a botar um verde e amarelo, e hoje o partido existe em Nova Iguaçu. Eu vou amanhã fazer o levantamento no nome de quem ele está. Fernandinho não quer estar. Está no Thiago Rachid. Está com o Thiago 30 de novembro, o Thiago é 30 de maio. Thiago Pô, o Rachid. garoto nota 1000. Pô. O Thiago Rachid é um cara nota 1000. Aliás, deu até uma dó aqui de não ter ligado para ele para falar, mas ele está sabendo. 7 vezes. Vou te falar, o garoto é nota 1000, é um garoto físico pra caramba, entendeu? É um cara que, se tá no nome, se tá com ele, sinceramente, eu acho que a gente não precisa nem substituir. Entendeu? Eu só acho o seguinte, que vocês conhecem ele, né? Eu, particularmente, não vi nada ele participando de nenhuma manifestação aqui em Nova Iguaçu, pró-direita, né, para a campanha do Bolsonaro. Sinceramente, não tive conhecimento, né? Pelo menos eu convidei várias vezes ele para alguns eventos e não compareceu nenhum. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu conheço o Thiago de muitos anos. O Thiago é uma pessoa que, se o grupo aqui virar e falar assim: Thiago, você não vai ser candidato a nada. Ele vai aceitar e não vai ser candidato a nada. Thiago, você vai ser candidato a vereador. Ele vai para dentro e vai ser candidato a vereador. Thiago, você vai ser candidato a síndico do prédio. Ele vai. Eu conheço a índole daquele garoto. É uma pessoa do bem. Talvez falte um pouco só da gente estreitar uma relação com ele. O Thiago também está com filhos pequenos. O Thiago também não vive da política, não tem cargo público. O Thiago ele tem o trabalho dele particular. Ele também precisa sustentar a família. Eu acho que é uma questão de integração. Eu acho que o PL ele tem tamanho para a gente ter uma estrutura fixa aqui dentro do município, onde a gente pode criar ali a sede do nosso partido, e que muitas das vezes a gente vai chegar lá, o presidente não vai estar lá, mas pode ter uma pessoa para poder receber as pessoas que queiram estar. Eu acho que a gente está no início do trabalho, no início de uma organização, e eu tenho absoluta certeza, olhando nos olhos do senhor, que o dia que o senhor estreitar com o Thiago e falar com o Thiago, eu tenho certeza que o senhor vai gostar dele, mesmo ele não tendo talvez o perfil que o senhor tem, que é de ser talvez uma pessoa mais aguerrida, de estar na rua, de estar fazendo mobilização, mas eu tenho certeza que da forma dele, ele apoiou, apoia e vai sempre apoiar o nosso presidente. Não tenho dúvida disso. Eu conheço a índole dele. É questão da gente estreitar, como eu disse, a gente está iniciando hoje aqui um trabalho para que a gente possa pegar o nosso partido e não é botar ele lá em cima, não, ele já está lá em cima, a gente precisa agora mantê-lo lá em cima. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Tá? A Márcia agora.